Você já se perguntou por que seus maiores desejos ainda não se realizaram, mesmo orando, acreditando e fazendo tudo certo? A Bíblia diz que Deus atenderá aos desejos do seu coração, mas quase ninguém te conta o que realmente está por trás dessa promessa. E o pior, muitos estão anulando suas bênçãos sem saber, cometendo um erro silencioso, disfarçado de fé, e esse erro pode estar te afastando do que você mais quer. Enquanto alguns vivem milagres, outros seguem esperando. Qual lado você está agora? Neste vídeo eu vou te revelar o que quase ninguém tem coragem de dizer, e o que você precisa saber antes que seja tarde demais. Se você quer entender por que Deus ainda não atendeu os desejos do seu coração e o que você pode fazer para manifestar o impossível, fica comigo até o fim. Isso pode mudar tudo. Antes de continuar, eu preciso te fazer um convite que não é meu, é do próprio Espírito. Se o que você está ouvindo aqui queima no seu coração, se há algo dentro de você dizendo, é disso que eu preciso, então, não ignore esse chamado. Este canal não é só mais um conteúdo na internet. É um lugar de palavra viva, onde cada vídeo carrega verdades do céu para quem tem ouvidos espirituais para ouvir. Aqui, a superficialidade morre e a fé verdadeira é despertada. Você não está aqui por acaso. Você foi conduzido. Se você está cansado da religiosidade sem poder, se quer romper com o medo, com a dúvida, com a estagnação, se deseja aprender a manifestar o sobrenatural de Deus na sua vida, com entendimento, coragem e fé, então se inscreva agora no canal. Ative o sininho, porque cada palavra liberada aqui pode ser uma chave profética para a sua transformação. Não adie o que o céu quer fazer hoje. Vem caminhar com a gente, porque quem anda com fé nunca anda só. E os próximos passos da sua jornada serão de milagres. Vamos começar com uma passagem poderosa que se encontra em Filipenses 2:13. Diz assim: pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, efetuar, segundo a sua vontade. Você tem um desejo ardente em seu coração? Tenho certeza de que a resposta é sim, todos temos. Agora lhe faço outra pergunta. Você está em Deus? Vou responder agora como a maioria das pessoas responderia. Estou sim, tenho meus erros e limitações, mas estou em Deus, sim. Mas o que é estar em Deus? O resultado prático de estar na presença de Deus é uma alegria que transcende o entendimento humano. A comunhão é doce para aqueles que andam com o Senhor em obediência e fé, mesmo durante as provações e tribulações da vida. Depois dessas perguntas respondidas, vamos ao versículo citado inicialmente. O que a passagem bíblica do início deste capítulo quer dizer é: o querer que está em seu coração veio de Deus, e o realizar virá dele também. A maioria das pessoas tem dúvida com relação à vontade de Deus para a própria vida e fica se questionando: será que essa minha vontade também é a vontade de Deus? Será que o que estou sonhando vem de Deus ou é algo das minhas emoções ou sentimentos? Eu lhe respondo, não tem como separar o que vem de Deus do que vem do seu coração se você está em Deus. Compreende? Se entrou em seu coração, Ele mesmo que plantou. Nessa passagem vemos que o querer e o operar são de Deus. Aquele que colocou esse desejo ardente em seu coração, por mais que pareça impossível, é o mesmo que pode efetuar o cumprimento. O Deus que coloca é o mesmo Deus que cumpre. Mas, para que esse desejo se cumpra, você precisará apresentar um projeto ao Senhor. As pessoas têm muita dificuldade de entender o óbvio e preferem, por vezes, acreditar no que é difícil. Vou dar um exemplo.
O povo de Israel estava defronte ao Mar Vermelho, sem saída. Atrás, o exército de Faraó estava pronto a aniquilá-lo. Então Deus dá uma ordem a Moisés: toca no mar que ele vai se abrir. Agora eu lhe pergunto, o que é mais fácil de fazer? Tocar no mar e ele se abrir, ou pegar um povo que está sedento no deserto, fugindo do inimigo, cheio de medo, desarmado, e enfrentar o inimigo? O mais fácil, obviamente, é tocar no mar e ele se abrir, não acha? Mas em que é mais fácil de acreditar? Que eles seriam aniquilados. O que isso quer dizer? Que preferimos o caminho natural, enquanto Deus nos convida para sairmos do barco e fazermos o sobrenatural. Deus quer que vamos ao encontro dele, dentro da sua dimensão, pois ele não entrará em nosso barco. Devemos ir para o sobrenatural. Se você está com alguma dúvida de que o que está em seu coração vem de Deus, ouça esta passagem em 1 Crônicas 17:1-2. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que habito numa casa de cedro, e a arca da aliança de Deus está sob a tenda. Natã respondeu a Davi: faze tudo o que estiver em seus planos, em seu coração, porque Deus está contigo. Davi estava habitando numa casa de luxo, e a arca da aliança, que representava a presença do Senhor, estava numa tenda de cortina. Por isso, resolveu construir um templo para guardar a arca e consultou o profeta, que disse que o Senhor estava com Davi e que era para ele fazer tudo o que estava em seu coração. Deus pediu esse templo para Davi? Não, conforme o profeta disse: faze conforme o que está em seu coração, de Davi. Na verdade, Davi não o construiu, ele foi construído por seu filho Salomão. Isso pode ser explicado pelas palavras do Provérbio 16:1. Ao homem cabem os projetos do coração, de Deus vem a resposta. Ou seja, se não tivermos um plano, não teremos uma resposta de Deus. A resposta do Senhor está atrelada a um projeto seu. Como Deus vai responder se você nunca apresentou o projeto para Ele? Lembre-se, o querer e o operar são dele, mas o projeto é seu. Isso pode mudar a sua vida. Davi apresentou um projeto ao Senhor. Da mesma forma, se não tivermos um projeto, não teremos uma resposta do Senhor. Ainda que a resposta seja negativa, estará contribuindo para o seu bem, porque quando Deus disse não para Davi, ele estava pensando em prosperar a sua descendência através de Salomão com a construção do templo. Deus nunca nos dá um não se ele não estiver planejando algo muito maior lá na frente. Quando Deus dá um não hoje, é porque ele está preparando um futuro glorioso amanhã. Não reclame do não de Deus, porque se você preparou um projeto para ele, pode ser que ele tenha algo melhor para você daqui a pouco. Isaías 55:8-9 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus sabe quando nos dizer sim e quando nos dizer não. Caso você seja pai ou mãe, você diz sim ou não para seus filhos, não é? Às vezes, nossos filhos acham algo a melhor coisa do mundo e nós dizemos não. Apenas apresente o seu projeto a Deus e saiba que, vindo sim ou vindo não, é bênção. O importante é apresentar o projeto. Entre querer e executar existe um projeto. Escreva nos comentários: eu vou apresentar o meu projeto ao Senhor. Vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que você tem um desejo que pulsa em seu coração em escrever um livro. Este desejo foi Deus quem plantou em seu coração, ou seja, o querer foi dele. Se foi Ele quem te deu esse desejo, é Ele mesmo quem vai operar, ou seja, efetuar essa vontade. Mas para que isso se realize,
você terá que apresentar o projeto a ele, ou seja, escrever o livro. O efetuar acontecerá no tempo devido e virá dele, ou seja, o recurso financeiro, a editora e o sucesso do livro. Entendeu? Existem pessoas que no final do ano correm para a igreja a fim de receber uma palavra profética, mas esquecem que não plantaram, não apresentaram o projeto. Plantar, essa é a chave. Deus quer que tudo dê certo para você. Como um bom pai, Ele está torcendo para que você desfrute do futuro que já foi escrito por Ele. Deus é glorificado quando somos honrados e exaltados. Qualquer plano que estiver no seu coração não se compara ao que Deus vai fazer. Alargue o seu coração e a sua tenda e receba o melhor de Deus para a sua vida. Nunca se esqueça disto. Se você está conectado a Deus, esse desejo que está ardendo em seu coração foi Ele que plantou e Ele mesmo vai operar. Mas para isso se realize, apresente um projeto. Assim, Deus vai operar de acordo com a vontade dEle. Se essa mensagem tocou o seu espírito, se em algum momento você sentiu que Deus estava falando diretamente com você, então eu te peço, não deixe isso parar em você. Há pessoas neste exato momento se sentindo perdidas, sufocadas pelas dúvidas, cercadas pelo medo e talvez, só talvez, esse vídeo seja a resposta que elas tanto têm pedido em oração. Deixe seu like agora, não como um simples gesto de apoio, mas como um ato profético dizendo: Senhor, eu recebo essa palavra e eu creio no que o Senhor está construindo em mim. E compartilhe com alguém. Alguém que talvez você nem imagina, mas que está precisando de uma direção do céu. Você pode ser o instrumento que Deus quer usar hoje. Um simples compartilhamento pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Não sabemos quem vai assistir, mas sabemos que nenhuma palavra que vem de Deus volta vazia. Então vamos juntos espalhar fé, despertar corações e lembrar o mundo que a verdadeira vida começa onde termina o controle. Viver por fé não é fácil, mas é ali, no invisível, que os milagres mais reais acontecem. E isso, meu irmão, isso muda tudo. Convido agora você a orar comigo assim. Senhor amado, venho neste dia me colocar na sua santa presença para agradecer pela revelação da sua palavra. Tenho buscado sua face dia e noite para estar na sua presença. Hoje entendi que o querer que está em meu coração foi plantado pelo Senhor e que o operar também está em suas mãos. Entendi que dentre os sonhos que o Senhor plantou em meu coração, o Senhor vai operar em cada um deles. Aprendi que preciso fazer a minha parte, apresentando a Ti um projeto. Obrigado, Senhor, por tudo. Me dá a graça, através do Teu Santo Espírito, para esperar em Ti com uma atitude santa. Te amo, meu Deus. Obrigado por me amar tanto, mesmo eu não merecendo. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio de todo o coração que essa mensagem foi uma semente plantada em você. Mas não pare por aqui, porque Deus ainda não terminou de falar. O que você recebeu hoje foi apenas o início de uma transformação mais profunda. Se você sentiu Deus te chamando para mais fé, mais entrega, mais confiança, então o próximo passo da sua jornada te espera no próximo vídeo. Há uma verdade que muitos ignoram. Antes da abundância, Deus nos ensina a viver no pouco. Antes do transbordar, Ele nos ensina a confiar no que resta. No próximo vídeo, você vai entender que o pouco que restou nas suas mãos não é o fim, é o começo de um milagre. Porque Deus não precisa de muito para fazer o impossível. Ele só precisa de um coração disposto, obediente e crente. Você vai aprender que viver por fé é valorizar o pouco, honrar o processo, confiar mesmo sem entender
e descobrir que muitas vezes o pouco é exatamente o que Deus vai usar para te levar ao muito. Então, clique agora no próximo vídeo e aprenda a viver no pouco, usando o pouco que restou. A resposta que o seu coração precisa pode estar lá, porque quem anda por fé não precisa entender tudo, precisa apenas dar o próximo passo, e esse passo pode mudar tudo.